Ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós leremos os versos 16 e 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse para mim, novamente, a primeira estrofe do hino que acabamos de cantar. Tem tudo a ver com a nossa aula nessa manhã. Você pode recitar comigo essa primeira estrofe que nós acabamos de cantar? Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci. Você já meditou no que acabou de cantar? Jesus, Senhor, me achego a Ti. Por que você não vai a outra pessoa? Por que você não pede para alguém que morreu? Por que você não adora anjos, você não invoca anjos? Assim então, Paulo nos diz: pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Nós conhecemos essa frase e vamos examiná-la para que ela não se torne uma frase decorada e sem efeito em nós. Ok? Em gramática nós chamamos isso de anacoluto. É quando nós queremos dizer algo e dizemos por uma negação. E esta negação nos desperta para uma grande verdade. Quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, eu tenho muito orgulho do Evangelho. Não é o orgulho da vaidade, tá? Vamos usar essa expressão na sua outra possibilidade, que é a pessoa saber o valor que algo tem, e ela então diz, isto aqui que me fez sofrer, isto aqui que fez pessoas se voltarem contra mim, isso aqui que faz com que pessoas de cidade em cidade se amotinem à minha espera para... Eu não tenho vergonha, tá? Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do Evangelho. Tenho muito orgulho. O que faz uma pessoa se orgulhar do Evangelho? O que faz Paulo se orgulhar do Evangelho? Lembremos de algumas coisas que nós já estudamos aqui ano passado, ou melhor, ano retrasado, quando estudávamos o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 9 nós temos a história da conversão de Paulo. E na história da conversão de Paulo há uma expressão ali que diz: quando Estevão é apedrejado, o primeiro mártir da igreja. E por que Estevão foi apedrejado? Ele era um diácono. Ele era um homem que servia. É isso que significa a palavra diácono. Diácono não quer dizer porteiro, não quer dizer olhador de carro, tá? Diácono é aquele que serve a Deus no contexto da igreja. Assiste à necessidade do povo de Deus. Na nossa realidade presbiteriana é aquele que também cuida das questões de patrimônio, que principalmente se preocupa com o ambiente de culto, quando o povo santo de Deus se encontra para adorar o nome do Senhor. Estevão era um diácono, e ele levava mantimentos às pessoas, ele assistia pessoas às mesas. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, que pela vida de Estevão, que era homem cheio de graça,
cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos você não encontra pessoas rasas ou parcialmente com o Espírito. O Espírito sempre vem para encher completamente uma pessoa. O Senhor realizava milagres através de Estevão. Milagre, gente, é aquilo que não se explica. Milagre não é aquilo que transcende as leis da natureza, porque nós não conhecemos todas as leis da natureza. Milagre não é aquilo que surpreende aos olhos, porque o que pode ser surpresa para um, para outro não é. Milagre não é o inaudito, porque até o inimigo das nossas almas pode usar pessoas para fazer coisas que deixam os outros perplexos. Quando Moisés foi à presença de Faraó e lançou o cajado, e o cajado transformou-se numa serpente, Faraó chamou quem? Os magos, e eles fizeram o quê? O mesmo. A diferença foi que o poder de Deus se manifestou ali, que aquela serpente engoliu as outras, dizendo: o meu poder está sobre vocês. Agora, Estevão realizava milagres. Milagre, gente, a definição que nós temos na Bíblia é: milagre é a mão de Deus. É Deus colocando a sua mão. É cego enxergando porque Deus está colocando a sua mão. É surdo ouvindo porque Deus está colocando a sua mão. É paralítico andando porque Deus está colocando a sua mão. É morto ressuscitando porque Deus está colocando a sua mão. E Deus, Ele usa pessoas comuns, como era Estevão. E houve um ciúme dentro do judaísmo em relação a Estevão, porque quando perguntavam em nome de quem, ele dizia: em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Tudo isso é realizado. Estevão é sentenciado pelo Sinédrio, ele é apedrejado, e Atos 9 nos diz: e Paulo consentia na morte de Estevão. Na verdade é Saulo, o nome hebraico dele, Shaul, o mesmo de Saul que perseguia Davi. Ele consentia na morte de Estevão. O que é isso? Já imaginou? Você está passando na Paulista e vê um grupo de pessoas apedrejando outra, e tem alguém do lado dizendo: pega a pedra mais pesada, quero mais, quero mais. Não joga na cabeça ainda não, primeiro quebra a perna, primeiro esmiúce os membros dele com pedras, para ele ir agonizando. Pronto, agora vira ele, agora nas costas, pedrada. Era assim. Era desta forma. Nós não imaginamos, não é? Como que era um apedrejamento. Depois de deixar o corpo inerte, esmagado, quando a pessoa não aguentava mais, aí era para matar. E a Bíblia fala: e Saulo consentia na morte de Estevão. Quem era ele? Fariseu de fariseus, achava que estava obedecendo a lei de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos conhecer tanto da Bíblia e não ter o espírito com que a Bíblia foi escrita, que é o espírito da graça, do amor, da reconciliação. Saulo era assim. Saulo era perseguidor. Lucas narra dizendo que Saulo assolava a igreja. Para nós, assolar pode lembrar sola, entrar de sola, mas não, a expressão é: ele entrava portas adentro das casas, com cartas de autoridades, manietando crianças, mulheres idosas, esposas, maridos, arrastando-os, esfolando pelo caminho para serem julgados e mortos. Este era Saulo, o grande Saulo de Tarso. Por isso, eu convido você a ler um texto bíblico que nos ajuda a entender o que Paulo quer dizer, pois
não me envergonho do Evangelho. 1 Timóteo, vamos até lá todos juntos? Abra sua Bíblia comigo, para você aprender a manusear a Bíblia, se familiarizar com os livros, os textos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 15. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como este homem, ele se considera. É aquele homem que esteve no mais profundo fosso do pecado, do ódio, e agora ele se encontra no posto mais elevado que alguém pode estar, assentado com Cristo nas regiões celestiais, por uma obra de graça, de amor. Porque Jesus disse: para mim, ele é muito importante. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é para mim alguém escolhido, Jesus disse. Por isso Jesus o salvou. Vamos meditar um pouquinho aqui nessa biografia que Paulo faz de si. Essa autobiografia. Ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Essa palavra fortaleceu, eu gosto da expressão também que me confortou. Para com aquele que me confortou. A Revista e Corrigida está assim. Quando é que alguém precisa de conforto, gente? Quando está com a alma esmagada. Nós precisamos de conforto ao longo da vida. E muitas vezes somos tentados por Satanás pelo que fizemos. Um dia, você dobra os seus joelhos para orar, e o diabo vem e diz: quem é você para isso? Se esqueceu do que você fez? De quem você foi? Se você se esqueceu, eu quero te lembrar. Você fez isso contra alguém um dia. No caso de Saulo, de que adianta Saulo sair pelo mundo pregando? Vou te lembrar, você consentia na morte de Estevão. Você segurava a capa de quem chegava para apedrejar Estevão. Saulo falava: deixa a tua capa comigo para você ficar mais solto. Eu não esqueci disso não, Paulo. Aquela mãe que você arrastou, aquela família que nunca mais viu o filhinho que você levou para judiar deles. Eu não esqueci não. Às vezes isso acontece conosco. O diabo lança no nosso rosto, nosso passado, e fala: você é um hipócrita. Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você está buscando a Deus? Quer agora arrumar a vidinha? Não. A resposta é: eu estou buscando a Deus, não é para consertar alguma coisa.
Eu estou buscando a Deus porque Deus me leva a buscá-lo, porque Ele consertou todas as coisas. Ele refez a minha vida. C.S. Lewis, que a maioria conhece por ter escrito as Crônicas de Nárnia, grande escritor, disse: a fé em Cristo, ela não faz os homens bons, ela faz os homens novos. Por isso que Paulo diz: as coisas velhas se passaram, eis que algumas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Todas as coisas são novas. Você pode ter uma lembrança do seu passado, mas você tem conforto de Deus. Por isso que Paulo diz: sou grato para com aquele que me confortou, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí ele coloca o retrovisor na conversa. Ele chama as pessoas para olhar para o passado dele. Por que ele precisou de conforto? Ele diz no versículo 13: a mim que noutro tempo era blasfemo. O que é alguém blasfemo? É alguém que ofende a Deus conscientemente, meus irmãos. Você teria a falta de juízo de ofender a um policial militar? De jeito nenhum. Ele é uma autoridade que está ali. Agora, quanto mais a Deus. E os homens, eles blasfemam, eles dizem impropérios contra Deus. Alguém pode dizer: eu nunca digo nada disso. Pelo contrário, tudo quanto é sagrado eu valorizo. Posso ver uma igreja que eu já faço o sinal da cruz. A minha música é só gospel. Mas olha, blasfemar é você também ser indiferente para com a presença de Deus. O Antigo Testamento nos ensina isso. Quando uma pessoa vive de tal forma como se alguém não existisse, isto é pecado. E ainda mais quando essa pessoa, ela vive de forma como se Deus não estivesse presente. Isso é ir contra Deus, isso é ofender a Deus. E Paulo diz: eu era assim, blasfemo. Segundo, perseguidor, já expliquei a questão da perseguição. E insolente, o que quer dizer essa palavra? A pessoa com a pior educação que você possa imaginar, mal educado, um estúpido, mal educado de coração, a mente só maquina o mal, trata os outros como subalternos, é o algoz de todo mundo, abusa de poder, abusa de autoridade. Paulo diz: este era eu, mas obtive misericórdia. O que é misericórdia? É o coração que se envolve na miséria. Isso é o significado da palavra misericórdia. Miserium e cardia, cardia de coração. Por isso que você vai ao cardiologista. Cardia é o coração de Deus que entra na lama para nos resgatar. Isto é misericórdia. Ele diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Aqui há uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Nós muitas vezes dizemos assim: aquilo que o outro ou uma pessoa não conhece não é pecado. Não é assim que a Bíblia ensina. Certa vez uma pessoa disse para mim assim: pastor, tal pessoa, ela tem uma vida sexual ativa fora do casamento, mas ela não conhece nada da Bíblia. Eu disse: ensine essa pessoa, ame esta pessoa, ensine a palavra de Deus, pregue o evangelho do Senhor Jesus. Mas ela não sabe, né, pastor? Olha, Jesus na cruz, ele disse a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Estevão, quando foi apedrejado, ele também orou dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui Paulo está dizendo sobre como a graça de Deus o salvou. E a graça veio ao pior dos pecadores. E ele diz: na ignorância. Ignorância não é conhecimento de conteúdo, mas ignorância, gente, é uma vida que não deseja saber. É uma grande diferença. Tem pessoas que não querem conhecer a lei de trânsito para poder ir na sua velocidade. E tem pessoas que não têm interesse pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras, porque a integridade vai custar. Mas olha, tem uma notícia para te dar: integridade de vida faz você viver em paz com Deus. Então vale a pena você comer este livro e desejar ter uma vida íntegra, para que você ouça quando você morrer: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Paulo diz: obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Gente, a fé e o amor que nós temos não é oriundo de nós mesmos. Eu criei. Não. A fé salvadora, ela vem do Senhor também. Se você se vangloriar na sua fé, a sua fé é obra, e pelas obras ninguém será salvo. Meu Deus, então o que eu tenho? Nada. Tudo foi graça de Deus. Tudo foi graça de Deus. Você crê no Senhor Jesus, como as Escrituras diz, você chora ao ouvir a mensagem do Evangelho, dizendo: não era para eu estar aqui, meu Deus, eu sou o principal dos pecadores, como Paulo diz. O que foi que aconteceu? Graça de Deus. Não entendo, não dá para entender. Não dá para entender, irmãos. E justamente por não dar para entender que nós nos rompemos em entrega de gratidão ao Senhor Deus. Ele me salvou. Ele me salvou. E quanto ao outro, Deus pode salvá-lo também. Ele me salvou justamente para me usar, para propagar a mensagem do seu amor nesse mundo. Por isso, Paulo diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fé e amor que há em Cristo Jesus. Você se lembra nos evangelhos quando um pai levou um filho possesso por espírito maligno a Jesus? E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E a narrativa nos diz que a discussão dos discípulos imediata era essa: quem de nós é o maior? Quem é o bambambam aqui, hein? Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Agora vamos conversar aqui enquanto eles não estão? Quem é o tal? Esse homem chega, o filho enraivecido, um espírito surdo-mudo, tapando a vida daquela criança. Não estou dizendo que enfermidades provêm de demônios. Isso é heresia, viu, gente? Isso é heresia. Cuidado com quem na TV ensina isso. Mas neste caso em especial, havia um espírito maligno oprimindo aquela família desta forma. E então Jesus diz, o homem diz a Jesus: eu trouxe meu filho e seus discípulos não puderam expulsar. E Jesus diz a ele: você crê? Ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Você já orou assim? Eu também. Essa é a nossa vida, gente.
A nossa natureza, ela é bruxuleante. Ela é como aquela vela que o vento passa e você fala assim, vai apagar. E fica ameaçando. Você fala, eu creio, mas de repente você diz, até para crer eu preciso de ajuda. Talvez você esteja passando por momentos da sua vida que você precisa ouvir essa palavra. Para você crer, você precisa da ajuda de Deus. Não é a força do pensamento positivo. Não é a força da repetição do positivo na frente do espelho. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque ao mesmo tempo que você diz vai dar certo, o diabo diz 10.000, você está derrotado entre um vai dar certo e outro. Você precisa da fé e do amor que há em Cristo Jesus para viver. Porque aí é intocável. É intocável. Posto isso, Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra é essa que ele está dizendo? É a dele? Não. É a mensagem do Evangelho transformando vidas. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando nós meditamos na vida do apóstolo Paulo, a violência, tudo quanto ele fez, podemos então voltar a Romanos 1 e entender o que este homem quer dizer com essa declaração. Não me envergonho do Evangelho, eu exponho o Evangelho na minha janela, eu estendo esta bandeira. Eu mostro para todo mundo que é o Evangelho, eu tenho muito orgulho dele, é a coisa que eu mais orgulho na minha vida, que eu falo para todo mundo o que me aconteceu, é que eu, desculpa a expressão, não prestava, gente, mas o Senhor, Ele salvou o pior para mostrar para qualquer outra pessoa, em qualquer tempo, de que há salvação. Então por isso eu estou escrevendo para vocês. É assim que você vê o Evangelho? Ou você se envergonha dele? Não se envergonhe. O crente deve ser chamado de evangélico, porque ele não se envergonha do Evangelho. Ele deve ser chamado de crente pela fé que há em Cristo Jesus, e não pelo que ele diz que ele pensa que está certo. Ele deve ser chamado de santo, porque ele foi separado para uma vida somente para a glória de Deus. Você pode estudar para a glória de Deus. Eu vou estudar engenharia, faça para a glória de Deus, seja alguém ali para a glória de Deus. Eu vou fazer medicina, ótimo, seja para a glória de Deus. Sou uma faxineira, ótimo, seja para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Isso é ser santo, gente, ser separado, viver para a glória de Deus. Eu sou um guarda num imóvel que está vazio, que ninguém vai lá visitar ele, eu tenho que ficar lá de guarda. Faça o seu trabalho para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. A grande questão que socialistas levantaram sobre, até tem o livro, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro que o autor não leu a Bíblia e nem os reformadores. Mas a inquirição deles era o seguinte: por que países cuja população, a maioria, tem uma fé bíblica, eles têm uma economia diferenciada? E a questão é essa, é que nós pregamos e ensinamos as pessoas: você é um sapateiro? Vai colar uma sola, vai consertar um salto de sapato? Não deixa o prego para fora não. Não deixa a sobra de cola enfeiando o sapato, não. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Gente, não tem como dar errado. Se você vive para a glória de Deus, tudo vai refletir que você serve a Jesus. Não estou falando de perfeccionismo, estou falando de propósito de vida. Por isso que nós estamos no projeto Atos 10, de casa em casa, ensinando a Bíblia Sagrada às pessoas, dizendo: Deus tem um propósito maior para você. Não é o mundo que diz como você deve viver, é Deus que diz em sua palavra como você vive para o louvor da sua glória. Assim, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho faz a pessoa viver tudo isso.
tenho muito orgulho do Evangelho. Por quê? Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gente, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho é o poder de Deus. Meu Deus, que declaração é essa? Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos a primeira informação, no primeiro capítulo da Bíblia, de que quando não havia nada, Deus disse, haja, sem que usasse qualquer elemento, porque não havia. E pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, Ele fez separação entre uma coisa e outra e colocou ordem em todo o cosmos. Pelo poder da sua palavra, meus irmãos, Abraão e Sara, que não tinham condições de ter filhos, Sara estéril e já avançada em anos, o Senhor lhes prometeu um filho, e pelo poder da sua palavra essa criança nasceu. A palavra nos ensina, meus irmãos, coisas maravilhosas, como o povo que estava escravo no Egito, escravizado no Egito, e Deus os leva até perante um grande mar, e pelo seu poder, este mar se abre, e o povo passa a pé enxuto. Todo aquele que os perseguia, todo o exército egípcio sucumbido ali. Pelo poder da palavra de Deus, Deus guia seu povo no deserto, faz manancial brotar, faz água brotar da rocha, gente. Explique isso. Não é a água do brejo, é a água da rocha, que a Bíblia está dizendo. Pelo poder da palavra de Deus, sol e lua pararam. Pelo poder da palavra de Deus, o relógio um dia, ao invés de ir para frente, ele simplesmente retrocedeu. Pelo poder da palavra de Deus, tanta coisa aconteceu. Pelo poder da palavra de Deus, o verbo se fez carne, numa virgem. Pelo poder da palavra de Deus, tudo isso aconteceu, e Paulo vem e diz, eu não me envergonho do Evangelho, tenho muito orgulho dele, porque é o poder de Deus. Quando você vive obedecendo a palavra de Deus, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, você está vivendo no poder de Deus. Para viver no poder de Deus, você não precisa fazer campanha, tá? Você não precisa comparecer em eventos de busca do poder. Não, uma vida obediente é a vida mais poderosa que existe. Obediente ao Evangelho do Senhor Jesus. A palavra nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que poder é esse que há em nós, que o faz retroceder? Poder de alguém obediente a Jesus. O diabo detesta e não suporta crente obediente, por isso que ele faz armadilha. Fechada no trânsito, gente mal-humorada ofendendo você no trabalho, gente te ameaçando, gente te atravessando. Ele vai colocar todas as formas para que você, de alguma forma, pense que Deus não está naquele lugar. Mas há um poder na vida do crente. Esse poder é o poder do Evangelho, poder da obediência. Ao invés de mentir, você fala a verdade. Pronto. Deixou o bicho enfurecido. Ele que se vire. O fim dele já está decretado. E está chegando o tempo do fim. E a volta de Jesus não é para trazer cataclisma. A volta de Jesus, que em breve acontecerá, meus irmãos, será para aniquilar toda a malignidade. Você não espera um momento em que este reino, ele seja concretizado completamente, pois é isso que vai acontecer. E até lá vivemos como? No poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Se essa palavra, ela provém de Deus, então eu vou viver nessa palavra. Consequências acontecem a pessoas que vivem no poder do Evangelho.
A história nos conta de um homem chamado George Miller. George Miller era alemão, e seu pai desejava que ele fosse um advogado para ganhar muito dinheiro na Alemanha do século XIX. Mas ele tinha um olhar bem malandro e um olhar errado sobre a igreja. Ele vendo as igrejas, as construções, ele teve uma ideia que muitas pessoas hoje em dia têm. Ele disse: quer saber, eu não vou fazer a vontade do meu pai, ao invés de estudar direito, eu vou fazer teologia. Porque quem lida com o sagrado, torna-se uma pessoa poderosa na sociedade. Ledo, engano. Ele entrou no seminário para ser pastor. Numa missão que fizeram para a Suíça, elegeram ele como tesoureiro. Ele era o cara mais confiável da turma. À semelhança de Judas Iscariotes, ele colocava a mão no bornal. Descobriram. Estava o povo passando privação, não podendo comer direito na viagem missionária, e tudo porque o George Miller estava ali no meio. Era uma mistura de Jonas com Judas Iscariotes, tudo ali no meio. A história nos diz de que eles voltaram e o professor um dia deu uma aula sobre o que era o Evangelho. E pregou naquela aula. E a palavra de Deus atravessou o coração de George Miller. E ele se viu como o pior dos pecadores. E ele foi conversar com o professor. Aquele professor amorosamente ensinou-o a orar para que pela fé ele confiasse pelos méritos de Cristo, que aquilo que foi feito na cruz do Calvário poderia limpar todo o seu passado e tudo o que ele fez. E ele confiou. Cristo salvou George Miller e ele passou a ser um pastor de verdade, só que não rico. E ele foi trabalhar na Inglaterra com crianças de rua. Começou a abrigar crianças num galpão. Esse galpão foi crescendo e ele orava: ó Deus, dá-me condições, porque agora são 10 crianças. Senhor, nós precisamos do leite na manhã. As crianças se alimentavam, a notícia começou a circular. Daqui a pouco, de 10, ele tinha 100 crianças. Deus, elas estão precisando de roupinhas, o inverno está chegando. E Deus ia provendo. Para resumir a biografia deste homem, ele teve aproximadamente 3.000 crianças no orfanato. E certa vez, chegou uma das pessoas que servia ali e disse: pastor Miller, tem uma notícia para lhe dar. Esse universo de crianças não tem sequer um biscoito para amanhã. Não tem um mínimo de leite. Isso era alta noite. Coisa tipo 10 da noite. Alguém te dá uma notícia dessa? E a mulher apavorada, chorando, aquele homem disse: eu vou orar. E Deus vai nos responder. Ele entrou no seu quarto, fechou a porta e orou. Quando foi às 5 da manhã, carruagens pararam em frente ao orfanato. Com leite, com pães, com frutas, com tudo. E disseram: você combinou com o pastor? Ele mandou alguém avisar você? E o homem disse: não, foi um sonho que Deus me deu. Um sonho que Deus me deu, que era para eu trazer aqui, neste endereço. E George Miller ensinou uma geração que orar é a coisa mais maravilhosa que tem, que Deus responde pela sua palavra. Deus não responde o que nós queremos, Deus responde aquilo que é propósito dele. Às vezes ele nos coloca numa berlinda para que nós nos desprendamos das soluções imediatas e dependamos da resposta dele.
E Paulo nos diz: eu me orgulho do Evangelho, eu não tenho vergonha dele, é a coisa mais preciosa, eu agarro isso e eu falo para todo mundo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, salvação é algo que só Deus pode fazer, e Deus salva o homem pecador como? Dando ordenanças para ele fazer alguma coisa, dizendo: faça boas obras. Se você entregar 10 cestas básicas daqui até o fim da sua vida, quando você morrer, eu vou pensar no caso. Não. Deus salva hoje, agora, pelo poder da sua palavra. A fé vem pelo ouvir. Você está assistindo essa aula e pensando: eu quero crer, não tenho fé. Ouça a palavra de Deus, ouça, leia, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz: primeiro do judeu, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o padrão justo de Deus para declarar o homem sem culpa, o homem perdoado, o homem livre para viver na sua presença, diante do tribunal de Deus. E isto se dá por meio do Evangelho, meus irmãos. Por isso que é tão importante, e nós enfatizamos, precisamos pregar o Evangelho, precisamos divulgar essa maravilhosa notícia. Veja o que a palavra do Senhor nos diz, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela, é algo patente. Olha aqui para mim, todos vocês. O kardecismo vai dizer para você o seguinte: você sofre porque faltou alguma coisa na vida passada. Por isso que você voltou, para pagar alguma besteira que você fez. Isso gera o quê? Prontidão? Não, isso gera culpa. O Evangelho diz: você nasceu para a glória de Deus. Mesmo numa família disfuncional, mesmo tendo herdado uma natureza complicada, pecadora, você que no outro tempo foi insolente, blasfemo, ignorante, Deus tem um plano de salvar você, para ser exemplo em toda a sua família, em toda a sua geração, de quem é Ele, e você vai viver no poder do Evangelho, tendo paz com Deus. E isso se revela no Evangelho, não é algo que você acha que pode acontecer no final da vida. Se revela, quer dizer, está estampado para todo mundo saber isto, não há dúvida alguma. Todo aquele que nele crê não será confundido, diz a palavra do Senhor. Por isso, Paulo diz: essa justiça se revela no Evangelho de fé em fé, ou da fé para a fé, da fé salvadora para esta fé de obediência, esta fé de conforto, essa fé de esperança. Você é levado de fé em fé, o que te guia é o Evangelho. Por isso, como está escrito, o justo viverá por fé. Quem é o justo? Aquele que Deus, no seu tribunal, declarou: não tem pecado. Parece heresia, mas não é. Porque a palavra de Deus nos ensina que isso é um ato de Deus, a justificação. E ela acontece porque o Senhor se revela a nós. Ele se revela a nós. E nesta revelação, que se dá por meio da sua palavra, Ele também provê para nós fé para crer nessa revelação. E todo aquele que crê é justificado. Eu quero ler com você agora este texto, que está aqui em Romanos, capítulo de número 4. Romanos 4 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Grife isso na sua Bíblia. Independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo: o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Ele imputou justiça. E Deus não é o inspetor de alunos no pátio que diz: agora te peguei. A sua palavra não tem contradição. Olha o que diz, versículo 9: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Você não faz nada em antecipação e recebe a justiça de Deus como mérito. O que você tem é Deus deparando-se com você, pecador, no seu caminho e dizendo: ei, olha para mim, e vocês serão salvos. Não foi essa a mensagem dos profetas? Olhai para ele e serão salvos. E então, neste olhar, o Senhor nos dá a conhecer, por sua palavra, quem ele é. E por crermos, não é por fazermos boas obras, é por crermos. No tribunal de Deus, há uma palavra forense, que foi dita lá na cruz, e que ecoa para todo aquele que crê: está consumado. Tetelestai. Tetelestai, é uma palavra forense grega, batendo o martelo dizendo: sem dívida. Está consumado. Por isso, Paulo vai dizer em Romanos 5, que nós vamos estudar também: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. No início do meu ministério pastoral, um homem quis ofertar um imóvel, e eu busquei conselho com um velho pastor. Ele me disse assim: reverendo Davi, lembre-se disso, os homens têm crise de consciência. Às vezes eles fazem boas obras porque não têm paz dentro de si mesmos. Cuidado, foi a palavra que ele usou. Você pode fazer boas obras a vida toda, não ter certeza de nada. Agora você pode confiar na palavra de Deus, o poder do Evangelho, e o Espírito Santo pode colocar essa palavra no seu coração. Você está justificado, sua dívida foi paga. Teu passado de insolência, teu passado de apedrejamento de Estevão, não me lembro mais. Eu gostaria que a Ministério de Mídia colocasse em tela a pergunta 60 do Catecismo de Heidelberg, que é um dos documentos que nós temos, que nos ajudam a meditar na Escritura. Isso faz parte da nossa confissão de fé. A pergunta é: como você é justo
perante Deus. Os reformadores ensinavam os irmãos desta forma: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, como se eu tivesse cumprido pessoalmente toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu o aceitar pela fé de todo coração. Isso aqui é um resumo da fé cristã sobre a justificação. Você foi justificado, seu passado não pode mais governar a sua vida. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor, graças te damos por esta manhã de estudo da Tua Palavra, de deleite nas Sagradas Escrituras. Te louvamos, ó Deus, pela graça que o Senhor derramou sobre nós, para compreendermos os desígnios do Senhor desde os tempos eternos, que é de escolher indivíduos improváveis, para serem outdoor para o mundo todo, da Tua bondade e da Tua graça. Se porventura houver entre nós alguém que precisa de conforto do Espírito, de fortalecimento do Espírito, que isso ocorra, Senhor, segundo a Tua graciosa presença. Ó Deus, ensina-nos a crermos na Tua Palavra, a darmos razão à Bíblia Sagrada, a sermos um povo de um livro só, confiar somente em Jesus Cristo e nos méritos de Jesus, pois é através deles que Deus nos diz: perdoados estão os teus pecados, deles eu não me lembro mais. Senhor, disponha-nos para uma vida de obediência, de santidade e de gratidão em Tua presença. Assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém.